Rapaziada, acabou o tabu, hein? Depois de quase 13 anos, um sul-americano voltou a vencer um europeu em competições oficiais, em jogos oficiais, e o Botafogo de futebol e regatas. Esse aqui, ó, time da estrela solitária, o Botafogo, conseguiu a proeza. E não foi qualquer time, não. A gente vai falar sobre isso. Antes, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos e comente o que você achou da vitória do Fogão para cima do Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League. E eu vou falar para você agora a verdade sobre esse Paris Saint-Germain. Antes eu quero contextualizar tudo. Primeiro, o Paris Saint-Germain vem de uma final de Champions League em que ele foi campeão e que de fato o Paris Saint-Germain quer ganhar esse Mundial de Clubes. Porque ele quer colocar o nome, fincar o nome dele como o melhor clube do mundo, como o primeiro campeão do Mundial de Clubes. E é uma balela gigante a gente levar a sério quem pensa que esses europeus entram nesse campeonato para não vencer. Se fosse talvez o Intercontinental, a gente até entenderia. Mas não é. É uma competição nova, diferente, que dá grana para esses times e que de fato estão levando a sério sim. Não é o nível de enfrentamento de uma Champions League, o nível de concentração de uma final de Champions League, não. Até porque ainda não é uma final. E aí entra a justificativa do Paris Saint-Germain começar com 5 reservas praticamente no jogo de hoje. Com um elenco, um time bem rodado do que é o mais forte do Paris Saint-Germain. Porque não é uma final. Aí é dizer que não está se levando a sério é uma outra coisa. Se o Paris Saint-Germain chegar no mata-mata contra um europeu, por exemplo, contra o próprio Atlético de Madrid, não vai entrar com um time misto. Isso é fato. E o que o Botafogo fez hoje foi grandiosíssimo, gigantesco. Não dá pra gente ser vira-lata eterno em acreditar que o nosso futebol não merece ter momentos como os que acabaram de acontecer. Não dá. Não dá pra gente acreditar que o futebol brasileiro morreu a ponto de que quando a gente ganha é porque o outro não quis, não se levou a sério. Não, não dá pra gente entender e levar o nosso futebol dessa forma. A gente precisa encarar que a realidade é diferente? É. Só que a gente precisa encarar que aqui também tem jogo, que aqui também tem time bom, que aqui também se compete. Não é porque tomou 3, 4 traulitadas que aqui não tem futebol. Tem. Tem bom futebol. Tem Arthur, tem Igor Jesus, tem Marlon Freitas, tem Jair, tem Barbosa, tem jogador, tem jogo, tem time. Vamos parar com esse vira-latismo de achar e de querer menosprezar só porque é o rival ou só porque é um time que você não gosta. Vamos parar com isso. Vamos começar a valorizar o que é nosso também. O Botafogo fez um jogo extremamente bom, um jogo extremamente tático contra um Paris Saint-Germain que sim quis jogar. Não caia nessa de que o Paris não quis jogar. Quis jogar. E a reação dos caras no pós-jogo é muito clara. O Donnarumma indo cobrar o John. Os caras correndo para bater escanteio. Reclamando por falta. Desesperados porque o jogo estava acabando. Não caia nessa balela de que não quiseram. Porque revezaram um ou outro jogador. Porque tudo isso aí estava planejado antes. Independente de quem fosse o adversário. Certamente o Paris Saint-Germain venceu o primeiro jogo contra o Atlético de Madrid, colocaria reservas no segundo jogo. Independente se fosse contra o Atlético de Madrid, contra o Botafogo, contra o Seattle Sounders, o segundo jogo iria poupar. Porque tem esse tipo de planejamento, esse tipo de pré-definição. E até na coletiva o Luiz Henrique falou sobre isso. Vamos parar de menosprezar as coisas. Vamos enaltecer ao invés de menosprezar. Enaltecer o Renato Paiva, que colocou um time extremamente competitivo em campo
que colocou um time que veio para brigar, que veio para lutar, mas que veio para jogar também. Quando daqui 20 anos a gente vai falar, ah, mas o Botafogo só se defendeu. Não, não caia nessa também, porque não foi assim. O Botafogo pode ter feito inúmeros jogos dessa mesma forma que fez hoje. Quando foi campeão da Libertadores, quando foi campeão do Campeonato Brasileiro, jogou com estratégia. E não é porque não chutou mais a gol, ou porque não teve mais oportunidade, porque deixou de atacar, não. Futebol não se joga só. E aí é uma delícia poder falar isso. Futebol não se joga só como os primes da Europa jogam. Existe futebol jogado de outras maneiras. E que continua sendo futebol e que continua sendo eficiente. Não é porque o tic-tac do Barcelona era uma coisa encantadora que todo mundo tem que jogar igual o tic-tac. Ou porque o Klopp, o perde-pressiona do Klopp era maravilhoso, o jogo direto do Klopp era lindo, que todo mundo vai ter que jogar igual o Klopp. Não. Futebol não é assim, a vida não é assim. Não é porque um está fazendo que você vai ter que fazer também. Não. Isso vale para todo tipo de profissão, para todo tipo de segmento, para tudo na vida. Não é porque um faz que o outro vai ter que fazer igual. E não é porque na Europa se joga de uma forma que aqui no Brasil tem que se jogar de outra. E aí a gente vai trazer, eu vou trazer para o micro, para levantar uma reflexão. Esse é o primeiro Mundial de Clubes, o primeiro confronto de jogos oficiais em que os clubes brasileiros estão duelando contra clubes europeus em condições que se invertem. Por quê? Porque tradicionalmente os jogos em dezembro pega final de temporada do futebol brasileiro e meio de temporada na Europa. Aqui, nesse momento do Mundial de Clubes, jogos em junho, acontece o inverso. Os campeonatos sul-americanos estão na metade e os campeonatos europeus estão definidos, final de temporada. E é nítido, nítido, que a questão física sempre interferiu nesses duelos. E esse Mundial de Clubes está deixando isso cada vez mais claro. Existem motivos para que os jogos entre europeus e não europeus estejam mais equilibrados. E o fator físico é um deles. E aí é problema deles. Se a gente tiver que ir lá e bicar e ganhar, vamos para cima. Se tiver que meter o Messi ganhou hoje do Porto. Caiu 2 tabus hoje, né? O Messi já tinha quebrado esse tabu que do primeiro não europeu a vencer desde 2012. Agora é o Botafogo o primeiro sul-americano a vencer desde 2012. Em condições diferentes, adversários diferentes, níveis diferentes, até mesmo dentro da Europa. Mas o Botafogo venceu o atual campeão da Champions League. E isso é um feito gigante. Venceu o time que tinha feito o melhor jogo na primeira rodada. Venceu talvez o melhor time do mundo hoje. Não por isso o Botafogo é o melhor time do mundo agora. Não, não é uma luta de boxe, não é o campeonato de boxe que define ganhou de um, você é o melhor. Não. O Botafogo continua sendo um time competitivo, um time que briga, um time que luta, mas um time em reconstrução. Mas que venceu o melhor time do mundo. E com mérito. Outro fator determinante para que a gente aproveite nesse Mundial de Clubes. E aí a gente faz um parâmetro do que é o jogo na Europa e do que é o jogo aqui no Brasil. Jogos em condições climáticas como as de Los Angeles, do jogo entre Paris Saint-Germain e Botafogo, são comuns no Brasil. E muito se cobra, cadê a intensidade do futebol brasileiro? As condições climáticas interferem diretamente nisso. Quanto mais calor, menor a intensidade, maior o desgaste, maior o cansaço. É óbvio que os jogos aqui terão menos intensidade. Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain na primeira rodada, o passeio do Paris Saint-Germain em cima do Atlético de Madrid é um exemplo disso. No segundo tempo, os dois times caíram muito. E a gente tem que aproveitar isso.
E tem que enaltecer os nossos atletas que com 80 jogos no ano ainda entregam intensidade, ainda entregam disputa, ainda entregam bons jogos. Talvez em condições semelhantes, sim, tem disputa, tem jogo. A gente está vendo agora. Inverteram-se os papéis de temporada, está tendo jogo. Aqui é muito ruim e lá é muito bom. É para se pensar nisso aí. E eu sempre tenho uma frase que eu falo que é: nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. E é exatamente o que está acontecendo nesse momento. Não vamos a partir de agora também achar que os brasileiros vão atropelar os europeus daqui para frente, porque não vai ser assim. Mas também não vamos achar que isso foi um acidente de percurso, porque não é um acidente de percurso. É a troca das condições, é a troca do papel. São os papéis se invertendo na questão física, na questão de calendário. E mesmo assim, se a gente for ver, o Bahia, por exemplo, fez 32 jogos, o Porto fez 42 no ano, na temporada. Então, aqui no Brasil ainda se joga muito. E aí é o passo para que a gente repense. Se a gente quer um jogo estilo europeu, a gente não tem como diminuir o calor, diminuir a umidade. A gente está num país tropical, né? Não temos controle disso. Só que do que a gente tem controle, a gente pode mudar. Então é a hora mesmo, de fato, dos clubes olharem e dar um passo. A gente pode ganhar do Paris Saint-Germain, sim. E talvez numa próxima rodada o Botafogo pode ganhar do Atlético de Madrid, sim. Pode, claro que pode. E no mata-mata, podemos surpreender. O Fluminense era para ter ganho. O Fluminense deitou e rolou no Borussia Dortmund. O Fluminense, que não tem grande elenco, que não tem grandes contratações, que passa por diversos problemas financeiros, ganhou. Quase ganhou do Borussia Dortmund. Moralmente, talvez, a gente pode falar até que ganhou, porque foi um baita jogo do Fluminense. Jogou muito contra o Borussia. Talvez a atuação do Fluminense contra o Borussia Dortmund foi até melhor do que a do Botafogo. E é o passo para os clubes darem e começar a olhar. Se a gente não pode mudar a temperatura, a condição climática do jogo, vamos diminuir a quantidade de jogos. Vamos espaçar mais as competições entre um jogo e outro. Se a gente quer qualidade, a gente não pode prezar pela quantidade. A quantidade não significa qualidade. E em quantidades semelhantes, a gente bica, a gente ganha dos caras. Ganhamos dos caras. E digo mais, outro detalhe. Em 2012, o Corinthians ganha a Libertadores no dia 4 de julho e no dia 16 de dezembro joga contra o Chelsea. Nesse espaço de 5 meses, o Tite já falou sobre isso, os jogadores já falaram sobre isso e tem dados sobre isso. O Tite fez um planejamento de rodar o elenco de uma forma em que todo mundo chegasse em plenas condições. Tanto é que o Corinthians termina em sexto, sétimo. Nem leva tão a sério o Brasileirão, porque já estava classificado para a Libertadores e pensou única e exclusivamente no Mundial. E o Corinthians não sentiu a parte física contra o Chelsea. E hoje o Botafogo não sentiu a parte física contra o Paris Saint-Germain. Tá na hora da gente repensar que quantidade não é qualidade.